Seja bem-vindo a mais um episódio do MEV Hack, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela MEV Brasil, Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida. E hoje a gente está recebendo uma figura, uma celebridade da internet, um, um influencer da saúde, o Dr. Derrame. Vocês vão conhecer o Dr. Derrame, Adriano Vendimiati, uma peça mesmo, né, que vai estar conversando aqui hoje sobre rede social, essa história de médico, profissional de saúde, estar como influencer na saúde, o lado legal e o lado que não é tão legal disso, né, e como a responsabilidade de estar nesse lugar de tanta atenção. Então vamos lá, hackear hoje aqui com o Dr. Terran. Adriano, seja bem-vindo ao MEV Hack. É um prazer receber você. E Ô, meu aí, querido. como é que é essa história do Dr. Derrame? Antes de mais nada, boa noite, meu querido. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né? Eu falo que todo o trabalho da MEV, né, não conhecia, no dia que conheci já virei fã de carteirinha, então eu fico muito feliz do espaço aqui. E vamos tentar destrinchar o porquê cascata um médico vai para a internet para ter nome de doença, né? Então, É, né, o, antes de mais nada, a origem do apelido é simples. Meu nome é Adriano Vendimiati Cardoso. Então, o meu nome desde a faculdade é Doutor AVC. Então, como eu fiz PUC Campinas, né, lá tinha aquela coisa, né, quando os calouros chegavam, que às vezes não colocava o nome do cara, colocava só a sigla e tal. E quando eu viro um cara mais velho que todo mundo, eu entrei na faculdade com 21 anos, escrito AVC, falaram, esse cara é aula trote, certeza. Acharam que eu era do sexto ano, que você tava lá pra zoar começou como um trote. acharam que eu já era aula trote ali e tal. E daí eu falei, não, gente, eu sou aluno mesmo e tal. E daí ficou. O apelido ficou. Era dois apelidos. Arara, porque não para de falar, e Doutor Derrame. Né, eram os dois apelidos que eu tinha. E muito lá atrás, quando eu comecei essa coisa de ir para as redes sociais, eu tive essa encruzilhada. Eu podia ir para as redes sociais como o Doutor Adriano Vendimiati e tal. Eu falei, eu posso ir como Doutor Derrame. E na época eu encontrei uma menina que fazia essa parte de marketing digital, de criação de persona e tudo mais. Ela falou assim: não, Adriano, vai como Dr. Derrame. Para começo de conversa, você nunca vai conseguir falar sério. Não é o seu estilo. Eu sou o cara que, sem exagero, eu costumo fazer piada em velório. Né? Então tem aquela coisa assim, lógico, com muito respeito, com muito carinho, com muita situação, mas eu tenho aquela pegada Pat Adams da vida de, sabe, tenta tirar usar o humor para quebrar a tensão na medicina, como sempre. Eu falei, então essa é a sua pegada, vai. E segundo, porque Adriano tem um monte, derrame vai ter só você. Isso aí. Ô, Adriano, hoje você está olhando aqui, ó, 17 de outubro, quando a gente está gravando isso aqui, de 2023, você está com 172 mil seguidores no seu Instagram. Hum. Isso é uma quantidade considerável de gente te seguindo ali, te ouvindo, né, ouvindo o que você está falando, Eu o diria que conteúdo da que você está maneira que eu cheguei produzindo. nesse número, sim, é um número é considerável. Porque a gente vai falar, mas tem várias maneiras de você aumentar os seus seguidores. Então, da maneira que eu fiz, sim, é um número considerável. Sim, porque foi direito, né? Não foi do jeito errado. É, como é que você foi parar nisso? Como é que você começou? Lembro que você me contou a primeira vez que a gente conversou, mas é legal trazer isso porque até teve relação aí com todas Hum. as, as conturbações do nosso tempo. Com certeza. Então, meu querido, o básico é aquela coisa assim, eu não imaginava, eu nunca imaginei, de verdade, nem na faculdade, nem na época que começou a pandemia e tal, eu podia ser um influencer digital, aquela coisa, a pessoa que vai fazer vídeo para os outros assistirem. Mas eu já era escritor, tinha aquela paixão, né, sabe, aquela coisa de tá com um monte de ideia na cabeça, põe no papel para organizar elas, tal, Tem que traça de livro, produzir adorava ler, conteúdo, né? Como se fosse uma coisa adorava, natural, assim, né? sim, Compulsiva. de ler, de se estudar lendo, aquela coisa também da nossa época, de quem foi pré-celular, né? Ninguém E mais lê, daí, né? Só a gente. apesar da única maneira que você tinha para aprender era ela lendo, né? Você tinha que comprar livro. Você entrava na faculdade, você dava livro de alguém ou comprava livro, porque naquela época os livros duravam, né? Hoje em dia é peso de papel, mas tudo bem. Por vários aspectos, né? A gente pode falar disso depois também. Mas o que é importante é que eu comecei a tentar, na época, no comecinho da pandemia,
a me expressar através de texto. Né? Ficava pé da vida com alguma coisa, eu ia lá e escrevia um texto e tal. E um desses textos viralizou. Um texto lá que eu fiz um desabafo, saindo de um plantão, cansado, né? Assim, tava muito bravo com essa coisa toda isso já no começo, era Isso era pandemia mesmo. Você pandemia, escreveu pandemia. sobre o problema So- da pandemia. Sobre a pandemia. Antes disso, nunca, nada. Assim, eu já tinha o meu lado escritor, já tinha escrevido alguns textos, já pensei em fazer um canal do YouTube de leitura de livro, né? Nada a ver com medicina. Paguei até fazer uma vinheta tal, que eu depois usei a vinheta para meus vídeos de medicina. Mas daí eu tava cansado, falei, não, cara, pelo amor de Deus. Isso aí, gente, era o quê? Era maio. E já tava bombando fake news. Maio de Maio 2020. 2020, bombando fake news. E daí eu peguei e falei, comecei a ver, olha, hoje eu tô cansado, e comecei a descrever o porquê que eu tava cansado, o que eu tava bravo dessa coisa de tentar fazer esse trabalho de formiguinha. Toda vez que chegava um paciente com uma ideia errada, eu tinha que pegar e sentar com o paciente, ficar uma hora, meia hora, explicando, não, isso aqui é mentira por causa de A, B, C e D. E eu fiquei cansado daquilo. E o texto, assim, explodiu. Aquela época que o Facebook ainda era uma rede social usada. Então teve lá, sei lá, acho que 30 mil visualizações e tal. E daí eu pensei assim, gente, tem duas coisas. Pelo lugar, isso é interessante. Porque quando você tem uma mensagem que tem que chegar no máximo de pessoas possíveis, a rede social é uma alavanca. Realmente Sim. ela é uma lente, uma projeção disso. Em vez de eu ficar tentando ensinar as pessoas uma a uma, eu posso atingir mais pessoas. Quer dizer, eu tenho um recado para passar e tem gente me ouvindo. Só que também vê o outro lado, o lado da responsabilidade. Não só pelo medo do CRM, né? Eu lembro que o professor meu falou assim, né? Que na medicina, né? A gente muda aquela frase, quem tem CRM tem medo, né? Então, Sim. porque você fica morrendo de medo de você fazer um texto errado, uma reportagem errada. Isso, né, a gente sabe que até mesmo o marketing médico tem uma regra bem diferente de qualquer outra profissão. Né? Mudou um pouquinho agora, mas sempre teve. Então eu falei, eu vou ter Tem que uma fazer isso aqui do jeito repercussão para certo. o que você fala também, né? As pessoas vão Sim, você. ouvir, né? O É, problema é é, esse. eu sempre falo, se você é um leigo e alguém fala assim, eu tô com dor nas costas, e ele fala, toma aí um Dorflex, né? Trade market, só para não parecer publi, toma um Dolamin Flex também, ou que seja um Dorflex, a pessoa tá dando uma dica. Se você é um médico, isso pode ser encarado como um ato médico. É uma Você prescrição. tem responsabilidade por aquilo que você está falando. Então eu fiquei muito preocupado com isso. Então, desde o começo, as duas coisas que eu fiz foi: vamos começar a organizar isso aqui. Então, antes de nada, eu tinha 1.000 seguidores no Instagram, eu tinha 2.000 no Facebook, nada assim. Eu peguei e falei assim: vou contratar uma empresa para começar a fazer isso aqui de maneira profissional. Depois, quando você viu o efeito Daquele texto. desse texto, aí você entendeu que, bom, isso aqui é um negócio que pode ser sério, que pode funcionar. E aí você É, decidiu entrar não só funcionar. seriamente. Naquele momento, eu vou ser sempre sincero, 100%. Era mais a preocupação de passar a informação certa para as pessoas certas, para as pessoas que precisavam. É, eu Porque, falo funcionar realmente, nisso. sim, Você sim, enxergou ali uma plataforma para um propósito. sim, na pandemia, aquela coisa toda de o pessoal chegando no posto e falando, e cloroquina, né? Todas as coisas que apareciam no começo, isso é o que, isso aqui, eu falei, não, gente, isso não funciona. Isso naquela época a gente já sabia que não funcionava. Então, né, eu falei, nossa, esse trabalho de ficar falando um por um, eu tô deixando gente morrer. Na minha cidade, que tem 200 mil habitantes, entendeu? Eu não estava conseguindo ajudar as pessoas. Até porque eu falava e tinha outro que ia lá e desfalava, né? Então eu percebi assim, uma maneira de levar a coisa para frente. E eu vi que já tinham outras pessoas fazendo isso, né? Na época, o cara que explodiu falando de pandemia muito antes de qualquer coisa foi o Átila Yamarino. O Átila Yamarino. Falou que ia morrer 1 milhão, todo mundo tirou sarro dele. Hoje a gente sabe que mais ou menos o que morreu no Brasil foi 1 milhão, 1 milhão e 200, né? Somando tudo. E daí então eu peguei e falei assim, não, acho que tá aqui uma plataforma de passar mensagem para o máximo de pessoas possíveis. E eu tinha a questão de responsabilidade. Contratei uma empresa para poder fazer a coisa certa, temos de edição e tal, e não só isso também. Já que eu vamos fazer bonitinho. Então essa empresa ela começou a fazer essa parte de marketing digital, sabe? Abriu minha cabeça. Foi a Bruninha, uma pessoa assim fantástica, que ela falou assim, Adriano, no digital a brincadeira é outra, a coisa é diferente, tá? No digital, o teu produto é o que você fala, mas o teu produto é você mesmo. Então, você está vendendo mesmo que seja de graça. Então, a pessoa paga você não com dinheiro, mas com visualizações. Então, qual que é a Com a diferença de você? atenção dela. Qual a diferença de você pro Átila?
Se o recado é o mesmo, é o produto é ele. Então, ele tem 1 milhão, você tem 1.000, é porque o produto dele está melhor que o seu, está mais posicionado que o seu, já está muito mais no mercado que o seu. É a diferença da Coca-Cola da Pitula. Vamos colocar assim. Tem a Sim. qualidade, toda a produção e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, né? Como é que a pessoa paga você? Como é que a pessoa que está te assistindo paga? Com view, visualizando. Perguntaram pro CEO da Netflix quem que ele achava que era o concorrente maior dele. Se era, né? Se era a Amazon ou se era a Disney Plus. E daí ele falou: não, meu concorrente maior é o Fortnite. Ele falou: por quê? Porque o meu negócio não é streaming. O meu negócio é tempo de atenção. O meu negócio é Sim. entretenimento. Então eu não concorro com streaming, eu concorro com outras coisas que fazem a pessoa consumir o tempo dela. É a Inclusive mesma com coisa. sono, né. É sono. Ele fala que o inimigo dele é o sono. Então, e daí o que aconteceu é que eu comecei a ter essa visão desse sentido, de que independente para que eu fosse usar essa plataforma, essa é a ideia, eu tinha que fazer um produto bom, né? Porque as pessoas iam pagar, quanto melhor fosse o produto, eles iam pagar com view. Eu fui lutando, cara, sabe? Durante um ano inteiro da pandemia, o que eu consegui, assim, chegar com 5.000 seguidores, agradecendo a cada um e fazendo vídeo, era todo o santo dia, aquele trabalho de corno, cara, de assim, ficar da meia-noite, sem exagero, não façam isso, tá? Isso aqui é MEV, Medicina e Estilo de Vida, tá bom? Da meia-noite às 3, gravando vídeo para trabalhar no Agora dia. ele tem que ter a responsabilidade de não ficar dando dica errada aqui, Então, para trabalhar no dia assim, não façam isso, não façam isso. Mas assim, sabe, não aquele é trabalho, saudável. né, não, nem um pouco, nem um pouco. Na pandemia eu perdi uns 5 anos de vida. Né? Em 2 anos de pandemia eu perdi 5 anos de vida. Agora tem que recuperar. Por isso que eu procurei a MEV. E daí, né, fazendo aquela luta assim, e daí aquilo do digital. Às vezes, assim, é um texto, é um vídeo que explode, que faz diferença. Às vezes é você estar no lugar certo, na hora certa. Mas também a consistência. Eu acho que daí sim, já estou até É, adiantando um pouco de pauta. você não consegue produzir algo de qualidade se você não insiste naquilo, não repete, Sim. não testa, né, É, que é uma coisa que as pessoas elas não entendem, né, elas querem fazer perfeito de primeira, e não todo existe mundo, né. isso. Não, vamos usar um paralelo, né. Quando você descobriu a medicina do estilo de vida, né, e você foi fazer sua primeira consulta, que você tinha acabado de ler e teoria, você falou assim: "Agora eu vou aplicar essa teoria". Você pegou e falou assim: "Nossa, essa consulta foi a melhor consulta da minha vida", né. Daí você olha pra Hoje trás e fala assim: pra trás é tosco. "Socorro", Era né. uma folha de papel sulfite É, com "Socorro, com que umas como". bolinhas lá. Dá vontade de pegar e ligar para o paciente e falar: "Olha, desculpa, tá?". Então, não tem jeito, tudo né, é um aprendizado, tudo é uma curva. Então eu fiquei matando até um Mas ano e você não acha que nós fomos hum, formados com essa idealização de sair tudo perfeito? Tô falando médico mesmo, né. Você acha que tem uma barreira aí que eu eu impede as eu acho pessoas que de conseguirem ter eu coragem de fazer isso que você fez? eu acho que é o seguinte, eu acho que é ensinado de maneira equivocada, por isso que eu falo muito com os meus alunos, né, que você nunca vai começar a fazer perfeito. É por isso que na medicina, na boa medicina, tudo é feito em conjunto até que a pessoa consiga andar com as próprias pernas. E mesmo assim ela ainda vai ter uma curva de aprendizado. Né? Eu sempre falo que o trabalho do professor, o verdadeiro professor, é ser uma rodinha de bicicleta. Eu vou É, a segurar. medicina ela não ensina nada, né, ela é uma iniciação. A Isso, pessoa te acompanha enquanto você tá eu vou estar ali do seu lado para quando você cair para a direita, você não deixar você cair, quando você cair para a esquerda, até a hora que eu percebo que você está andando sozinho, daí eu saio da sua vida. Né? E eu acho que tudo na medicina. O ideal sempre, quando você está lidando com vidas, é você criar vários mecanismos ou barreiras de checagem ou de proteção para que um erro de uma pessoa, que sempre pode acontecer, não passe, não chegue até o paciente. Né? Eu estava falando isso hoje lá no hospital. Prescreveram uma medicação errada, daí isso foi parar na mão da enfermeira, a enfermeira percebeu, é a segunda barreira. Se a enfermeira não tivesse percebido, vai chegar lá na na farmacêutica, farmacêutico. que é a terceira barreira. E assim vai. Então você vai criando barreiras. Então, por exemplo, cirurgia robótica. Né? Hoje em dia, um bom cirurgião que faz cirurgia robótica, ele vai ter uma taxa de complicação aí em torno de 2 a 5% de incontinência ou de impotência sexual para fazer uma prostatectomia radical pelo Da Vinci, que foi o protótipo. O Da Vinci foi criado pensando na cirurgia urológica por causa do acesso. Então, assim, mas para o cara chegar nesses 2 a 5%, vai tempo.
Só que assim, e aí é que entra esse anseio, esse medo que todo médico tem de querer fazer perfeito. Por que que acontece isso? Porque você está lidando com vida. Então você quer dar o seu 100% o tempo todo. Então todo mundo que vai lá e faz um curso de robótica já quer sair operando com essa taxa de Com complicação. Por maestria, quê? né? Porque várias coisas, até uma questão ética. Poxa, esse primeiro paciente meu, eu não vou ofertar para ele 5%, eu vou ofertar para ele 30%, 20% de risco, vamos dizer assim, porque eu ainda tô com a mão meio crua. Então o que que é ético? Eu tentar operar nele ou eu encaminhar ele para um cara que é bom? Ao mesmo tempo, se eu não operar, eu Você não nunca vou chegar aprende. na eu nunca vou chegar na fase. Então você percebe como isso desde a faculdade tem essa mistura entre o quão ético é o aprender fazendo, o Sim. aprender atendendo, aprender com o paciente, com vida e com saúde de outras pessoas, né? Aí podemos puxar a brasa para a sardinha da MEV. Se você lida com medicina do estilo de vida, uma coisa que vai muito no longo prazo e tudo mais tal, você tem tempo para aprender junto com o seu paciente. Você está mais tranquilo. Mas É, e é o uma que você coisa vai vem, fazer, né? Você vai você aprender vai com ele o fazendo. caminho. O paciente vai te ensinando. Isso é uma coisa fantástica que eu acho da MEV. Né? O paciente também vai te ensinando e assim vai. Vai te ensinando como tratar ele, né? É aquela troca que a gente fala. Mas na questão da cirurgia de coisas pontuais, o que que acontece? É aquilo que eu falei, às vezes está o professor ali para pegar e falar assim, olha meu querido, você está fazendo uma coisa errada aqui, você está sendo o quê? Por isso que o ideal é nunca, até o cara tá chegando naquele nível que ele consegue operar bem, ele nunca está operando sozinho, ele nunca está fazendo sozinho. O que eu acho legal também de todo e qualquer serviço de mentoria, esse tipo de coisa, é isso. Você não é mentoria só da boca para fora. Você está acompanhando o cara, fazendo esse segmento, justamente por causa disso. Faz falta isso aqui na medicina no Brasil em alguns aspectos? Faz. Se você vê lá fora, por exemplo, como é que é quando um médico se forma no sistema britânico, no NHS? Ele vai atender como o júnior de um médico sênior, né? Não tô falando de residência, não tô Não, falando é do médico de formado mesmo. internato, tô falando de profissão. É Funciona. porque é um plano de carreira. Ele vai ser o júnior de um médico sênior. Talvez faltasse um pouquinho no Brasil essa coisa, sabe? A gente faz isso de maneira instintiva, até mesmo de maneira informal, né? Mas não estruturado, né? Não é E não estruturado é e depende da boa. cultural, também não é tão culturalmente bem visto, É. né? Porque você escuta um discurso, não, você tinha que saber, você já tinha que saber isso. Então existe uma certa vergonha. A gente percebe isso, Adriano, até porque a gente trabalha nas formações nossas com esquema de Uhum, mentoria. A dificuldade uhum, que os alunos têm de trazer coisas para fazer a mentoria do jeito que ela tem que ser. As pessoas, ou elas vêm como uma aula, né, que aí é uma coisa muito passiva, e ficam com muita vergonha de trazer de fazer um junto, né? caso, de se expor, né? As pessoas veem isso como exposição. Eu acho vamos dizer assim, a humildade do professor é dizer não sei, né? A humildade do aluno é dizer errei, sabe? O aluno ele não quer errar. Por mais que o momento de ser mentorado, de ser aluno, o momento do internato é hora de falar, olha, né, tô fazendo errado, tal. O aluno até sabe falar não sei, mas ele tem muito medo na hora que ele vai lá e põe a mão na massa e dizer, né, tal. Então, como você falou, é muito comum no Brasil, quando você vai para um pronto-socorro, os recém-formados tentar colar naquele cara que é o mais velho, mas que já tem uma tranquilidade de ensinar, ou de não vai dar, como você falou, da porrada, você tinha que estar sabendo, acabou de ser formado. Hoje em dia está tendo muito preconceito de pessoas que são formadas de faculdades mais novas, com colegas que são formados de faculdades tradicionais. Eles falam, você não pagou 15 mil aí na faculdade? Se vira, entre outras coisas que vão acontecer daqui para frente. Então, falta no Brasil toda uma reestruturação para acolher esses médicos assim formados. A partir desse ano, o CRM, a prova do CRM vai ser vinculante, vai ser obrigatória aqui em São Paulo, pelo volume de médicos que estão sendo Sim, formados. O que está acontecendo é que o estado de São Paulo está virando o Sudeste, né? Um hub de Sudeste, é. formação de faculdade de medicina e de especialistas. E o que eles vão tentar fazer é afunilar o mercado para que daí, por falta de vaga, essas pessoas se espalhem para outros estados. Não é o melhor modelo. O melhor modelo sempre foi, a gente sempre falou isso aí, de plano de carreira, com certeza. Mas, dito isso, vai faltar realmente uma coisa estruturada para essa mentoria. Eu acho que
vamos tentar linkar os dois assuntos para não fugir demais do TDAH total aqui. É porque a gente já É, já já saiu fomos lá lá para frente. dos Lá posts para pra frente. outra Talvez um coisa. dos grandes trabalhos que o digital vai trazer é essa capacidade de todo médico perceber que ele é um influencer. Sim, Isso que eu tento trazer para o meu consultório e que eu acho que é o que a MEV traz de essência, de raiz, a MEV Brasil, e que tem que ser tatuado no DNA dos médicos aqui para frente. Todo médico é um influencer. Seja de uma pessoa por vez, seja de 10 pessoas por vez, seja de 1 milhão de pessoas por vez. Mas quando você entra no seu consultório e o cara senta para ouvir você falar, você é o influencer dele. Você é o Átila Amarino dele, ele né? tem você tem a atenção dele na sua frente, Sim. algo De novo, extremamente caro, de né, novo. Como que é que, todo como é que mundo o. está disputando da maior Sim. com as maiores estratégias possíveis, as pessoas estão disputando a atenção que você tem do seu paciente. Olha isso, e isso é fundamental. A gente acabou de falar que a moeda do digital é a visualização, é o like, é a atenção. E o cara te paga Para te ouvir. para te dar a atenção dele. Olha como é que é uma inversão. E daí, talvez a gente já comece a perceber o ouro que vai ser o profissional de saúde nesse digital. Porque enquanto a maioria das empresas estão pagando para ter atenção das pessoas, o médico recebe para ter atenção das pessoas. E parece um contrassenso. Infelizmente, não Uhum. aproveita isso bem, né, Adriano? Infelizmente. Vou dizer mais. Quem já sacou isso tá mercantilizando isso. No sentido maligno da palavra. O que eu quero dizer, quem percebeu, cara, eu tenho o poder de influenciar as pessoas, né, no dia a dia delas. Então, quer saber? Vou virar um macacão de Fórmula 1, vou virar um outdoor. Quem pagar mais para mim, ou aquilo que me pagar melhor, é o que eu vou ofertar para o meu paciente. Então, é óbvio, a gente está falando de medicina do estilo de vida. O paciente vem para você porque ele quer transformar a vida dele no sentido de qualidade de vida, sentido de longevidade, sentido de vitalidade. O cara tá vindo para você porque ele tá com aquelas queixas que todos esses influencers adoram. Cansado, sem pique, sem libido, sem vontade de fazer as coisas e tudo mais. Então, daí ele pega e fala: Nossa senhora, né, eu estava discutindo isso com um amigo meu. O que eu faço? Eu peço a tabela periódica para ele, solicito de hidrogênio até tungstênio, E né, depois passa a molibdênio, flora inteira em e comprimido. daí essa é a técnica, ele falou, é a técnica chacoalha a árvore. O que cair tá maduro. Então você pede 200 mil exames, o que vier alterado, esse é o teu problema. Essa é a Então, explicação. é a tua explicação, né? Estou cansado. E como alguma Vanádio, coisa vai sair fora do lugar, porque é sempre. um ser Vanádio vivo, né? vai ter o problema. E eu já recebi a proposta de uma farmácia de manipulação. Qualquer manipulação que eu encaminhasse para ela, 30% voltava para mim. Então, se eu mandar uma fórmula de R$ 1.500, 500 volta para mim. Então, você está percebendo como é lógico. Eu nunca, como médico, vou poder vender para o cara Hollywood, Marlboro. Os médicos do passado faziam isso, né? Existia, né? 50% dos médicos falam para fumar Camel porque o filtro é duplo, né? Tal. Eu estava vendo a reportagem hoje, o sobrinho do Freud, ele era um dos marqueteiros mais tradicionais dos Estados Unidos, ele foi um cara assim que criou o marketing. E as empresas que produziam bacon nos Estados Unidos estavam quebrando. O bacon era um produto assim de segunda linha. Ele conseguiu que 5 mil médicos americanos assinassem um documento, fizessem um negócio dizendo que um café proteico era o mais saudável para o americano. Começar com um café pesadão, café com bastante Ovo com caloria e bacon. proteína, ovo com bacon. Então, ele fala, o cara morreu velho, tal, mas ele tem um vídeo dele falando que assim, eu consegui mudar o hábito americano. Esse cara criou o café americano. O café americano que a gente Ah, conhece, que é o ovo e bacon, esse cara criou isso. é igual as latas de banha que agora tem no Sim, supermercado. cara. Então, quer dizer, naquela época, eles já sabiam disso. Sim. Agora, a gente tá nessa situação onde o médico tem que entender que a pessoa paga para ter sua atenção. Então, você tem 1 hora, 30 minutos, 15 minutos da atenção do cara. Como é que você vai se responsabilizar disso? Você não tá ali só para ele te contar, tô com sintoma A, B e C e você dá o remédio X. Essa medicina, acho que quase todo mundo já aceita que não dá, né?
One pill for one ill, né? Que você falou, a frase clássica. Uma É. pílula para cada doença, né? No caso agora, 15 para cada doença. Não, não, um manipulado para cada doença, né? Isso. Então, isso aí. Tem de tudo ali. Sim, eu vou ter que atualizar. Então, já sabe que essa já foi. Então, o que você vai fazer com esses 15 minutinhos? O que você vai fazer com essa meia hora, com essa 1 hora que o cara tem ali? Você pode transformar a vida desse cara, ou você pode ferrar com a vida desse cara. Você pode pegar e fazer com que ele goste tanto do que você está ofertando para ele que ele volte e te dê mais 1 hora, e mais 1 hora, e mais 1 hora. Você pode pegar e falar assim, cara, eu não estou preocupado em qualidade, eu estou em quantidade. Você já me pagou esses 15 minutos, sai fora porque tem outro que vai me dar mais 15. E daí ele nunca mais volta. E o pior ainda, né, quando acontece a soma dos dois, ele faz uma porcaria e o cara volta porque ele não tem Ah, mas aí, consciência, então, mas aí eu falei que porque ele fica ali cultivando aquilo, envenenando o sujeito e acabando com a vida dele, e o cara e o paciente mas é o achando. pessoal que eu falei, é o pessoal que percebeu isso. E daí eu acho que o futuro do médico é, de novo, é se entender como um influencer. O perceber que o trabalho dele é de influencer. Tá? Ele pode ser influencer ao vivo, a cores para tete a tete, one-on-one, ou ele pode ser o influencer de milhares, não importa. O trabalho do médico é, durante aquele período que ele tem, influenciar a pessoa, pro bem ou pro mal. E daí eu acho que o futuro, talvez, dessa medicina, né, que vai ter 200 mil médicos assim formados, é você perceber o que você pode. 2035, 1 milhão, na melhor das hipóteses, 1 milhão e 100 mil médicos no Eu Brasil. acho que até antes, viu? Porque nós estamos hoje com 550 mil, e nós estamos formando 130 mil por ano. Pelos meus cálculos, mais 5 anos a gente já chega a 1 milhão. Então eu tô falando aí de 2028, para a gente chegar aí a 1 milhão. Então, o que acontece? O que a gente vai ter que fazer é que essa troca de vida a vida, essa coisa de você ser fazer uma mentoria, pode se tornar até mesmo um novo caminho para muitos médicos mais antigos, médicos que têm algo para passar, e principalmente, né, que Que se tenham, você... que tenham uma cultura que não é a cultura que nós temos hoje, né? Então eles Sim, armazenam uma sabedoria, né, de uma outra época e que é muito valiosa. sim, e eu acho que é importante entender assim, tipo, se você acha que a linha que você segue é uma linha que deve ser difundida, é tua obrigação difundir, meu querido. Acho que é importante, né? E por isso que acho que a MEV preza muito isso para quem está dentro da tribo da MEV, né? Literalmente vestir a camisa, porque é uma mensagem e é uma vertente que tem que ser espalhada. Ela tem que ser passada, porque, de novo, né, tem uma frase que é muito estampada, né? O que mata não é, né, o grito dos maus, é o É o silêncio silêncio dos dos bons, bons. né? Então, quer dizer, não existe vácuo de poder. Tiraram o Saddam Hussein, criou-se Alguém o ocupa o Estado lugar. Islâmico, né? Então, quando você pega e você fala, eu não vou assumir o meu papel de influenciador, eu não vou para frente das redes sociais porque eu acho que eu não sei falar direito, porque eu não sou bom, porque sei lá o quê, Alguém alguém vai vai. fazer isso. Alguém vai fazer isso. E daí é o que eu falei, né? Tem uma coisa que é fantástica, TDAH total. Sabe aquele filme Armagedon, que é o filme do Sei, Bruce Willis, sei. que ele é um mineiro que aprende a ser astronauta para minerar o Isso, asteroide e perfurar? isso. Então, daí tem o DVD dele com comentários. E daí tá o diretor, o Michael Bay, né? E daí o Ben Affleck fala assim, né? Mas Michael Bay, não era mais fácil ensinar astronautas a perfurar um asteroide do que ensinar minerador a ser astronauta? Ele falou assim: vamos para a próxima pergunta. Então, ele estragou o filme ali, né? Aí, o plot do filme ali. Era É muito um mais filme, fácil. né, é igual Indiana Jones, né. Eu brinco com a minha mulher, Indiana Jones é um herói dispensável, porque tanto faz ali na No Arca primeiro da filme, Aliança, no fim acabaria na ia mesma. do mesmo jeito. Então, o que acontece? É mais fácil um influenciador, um médico bom de lábia, um médico bom de papo, um médico somebody love, entendeu? Ele aprender um pouquinho de ciência, um negócio para poder vender o peixe dele, entendeu? Do que o médico que está no cantinho dele e tudo mais, tal, isso aqui, como eu falo assim, vou aprender a ser influencer. A gente tem que mudar isso. A gente tem que fazer os astronautas aprender a furar meteoro. Tem que chegar Porque para os médicos. vai ser melhor.
a gente vai ter que chegar para os médicos bons e falar assim, cara, aprenda a ser influenciador. Porque o que eu aprendi das redes sociais é o que eu aplico no meu consultório. Não tem diferença. Hoje eu tenho 90% dos meus pacientes são meus seguidores. E eles falam, Adriano, é engraçado como você fala na consulta do jeito que você fala nos vídeos. Porque eu falo, não tem diferença. No vídeo eu tô falando para várias pessoas, mas agora aqui na consulta eu tô falando com você. Então tudo que eu aprendi na minha jornada como influenciador enriqueceu a minha consulta de consultório. Tudo que eu aprendo na minha consulta de consultório, no meu dia a dia com meus pacientes, se torna material para os meus vídeos. Né? Aquela dúvida que eu achava que era tão besta, mas eu começo a perceber que ela começa a repetir demais, essa dúvida não é besta. Tá na hora de eu fazer um texto sobre isso, fazer um vídeo sobre isso, né? Do mesmo Eu, jeito. eu vejo uma. Eu pelo menos entendi assim, pra mim. Eu gosto de estudar, gosto de ler. Tanta coisa pra fazer, né? Eu fico. Em vez de Uhum. beber, eu compro livro. Eu brinco, só não tá tendo lugar mais. Né? Minha mulher não quer que eu compre mais nenhum. Tem que ir com os E eu vou pacientes. ler. E gosto de falar. Gosto de ensinar. Aonde eu posso fazer isso o tempo inteiro? É melhor eu mostrar isso para as pessoas do que ficar guardando para mim. Né? E é bom que, além de estimular, porque tem um. Você cria um certo gosto por querer fazer aquilo. Né? Você tem mais interesse, tem um motivo, não é só para guardar a coisa na cabeça. Você também desenvolve um certo senso crítico, porque eu acho que a ética epistemológica exige isso, né? Você tem uma responsabilidade. Então, eu não vou falar isso aqui se eu não estudar isso direito. Né? Você fica até mais Não, mas crítico do que eu era. digo mais, a gente acha que basta saber para ensinar, né? Mas também tem que aprender a ensinar Aprender a para. ensinar. Então, isso que é interessante. Eu já tive vários vídeos meus sobre um assunto que o vídeo não estava errado. Mas meu primeiro vídeo, que está lá no YouTube, ele tem 35 minutos sobre máscara. Ele é um vídeo extremamente lento, com uma pegada assim, tá tudo certo. O que eu falei ali não tem uma coisa para tirar em termos de teoria. Mas o vídeo tem 500 visualizações. Ninguém aguentou assistir os 30 minutos. Até eu, se eu começo a assistir, eu durmo. Né? Hoje em dia, se eu for ver aquele vídeo. E daí, 2 anos depois, eu fui fazer um outro vídeo sobre máscaras que tem 5 minutos. Tá o mesmo conteúdo, só que assim, sabe, de maneira muito mais didática, sucinta e mais importante que isso, eu não quis passar tudo num único vídeo. Eu falei, eu vou falar sobre esse assunto. Eu quero prender a atenção da pessoa nessa situação. Você se torna mais objetivo, mais claro, e você aprende. Porque é aquilo, né? Quando você vai escrever um post ou gravar um vídeo, você tem que pensar por onde aquilo vai ser interessante. E aí é um exercício muito legal. Um Sim, exercício de criatividade. É como, como, difícil, como mas é prender a legal. atenção da pessoa. Mais importante que isso, como quebrar um assunto numa sequência lógica e que seja. Mesmo dentro do vídeo, o vídeo tem 5 minutos, ele tem que ter dentro dele uma sequência. Eu vou fazer 3 vídeos sobre o mesmo assunto, os 3 têm que conversar entre si, tem que completar um ou outro. Né? Ao mesmo tempo que às vezes eu vou ter que retomar uma coisinha de um anterior, porque as pessoas já esqueceram porque faz tempo que fez. Traz isso pro consultório, né? Imagina um memezinho, uma figurinha de uma pessoa olhando assim, você quis quebrar os 5 pilares ao mesmo tempo? Adriano, Então, vamos explicar, porque isso aqui é uma piada interna. É porque uhum. lá no grupo da tribo tem uma turma lá que fica fazendo gozação com a minha cara. Então eles fazem umas figurinhas assim e coloca lá, você quis mudar tudo, né? Você tá pronto para mudança. Então eles ficam fazendo essa gozação lá comigo. Mas olha que interessante. É, você traz tudo isso que eu tive que aprender a fazer no vídeo, virou aprendizado para o meu consultório. Eu vejo um paciente que está obeso, dislipidêmico, hipertenso, né, não dorme direito, né, está estressado. Eu já consigo perceber que assim, não, eu não vou conseguir mudar a vida desse cara, lógico, numa única consulta. Por onde eu começo? Qual é o ponto mais importante? Tudo bem, todo o processo eu criei uma conexão com ele, mas qual que é a mudança que eu tenho que fazer agora para que essa mudança seja a escala para as próximas? Do mesmo jeito que a gente escolhe por onde a gente vai começar a falar um assunto na rede social. É a mesma Sim, habilidade, né?
entender que tem que repetir, porque é uma coisa que eu também vejo muito com os colegas, assim, eles acham que a rede social é um tratado, né, então você tem não, na verdade a gente repete e fala a mesma coisa várias vezes de formas diferentes, porque é isso, nem Você todo vai mundo tentar, você vai recebe atacar o aquilo. problema de maneiras diferentes. E de novo, mais importante que isso, eu não posso construir uma página com 170 mil seguidores toda baseada em vídeos terror. Se eu fizer todos os vídeos, isso aqui vai te matar, isso aqui vai acabar com você, isso aqui, uma hora o pessoal cansa. Então tem que ter um vídeo que pode ser um alerta, pode ter um vídeo que eu faço uma piada, né? Faço um vídeo mais pro engraçado, um vídeo que eu toco pra sensibilidade, que eu mexo com o amor das pessoas, né? Tipo assim, eu coloquei um vídeo lá, né? O dia que eu quase matei minha família. Nossa, mas como assim? Tudo mais, né? E daí eu falei de um caso que eu atendi, né? De um paciente que ele saiu um pouquinho mais alto de uma festa. Num cruzamento ele falou, dá tempo, não deu. Bateram no carro dele, a esposa dele faleceu na minha mão. E eu me vi nele. Porque eu falei, hoje, não, lógico, de novo, meninos, não mais, a Mev mudou minha vida, tá bom? Encontrei a Mev, mudou. Encontrou a Maeve, mudou, irmão. Amém, amém, né? Então, daí, eu fico falando isso, você já vou falar que você é o pastor. Mas A então, palavra não, eu falo que minha missão é fala, espalhar a palavra da Maeve a todos os povos. isso aí, amém. Então, mas eu me vi nele. Eu vi que eu já tinha saído mais alto de uma festa, sabe o que? Falei, não, eu tô bom pra dirigir. Então, eu Você já deu foi pus a minha sorte, né, e ele não. eu tive sorte. O meu caso é o caso que deu certo. Então, eu já pus a minha esposa em risco, eu já pus meus filhos em risco. Hoje, nunca mais. Hoje, lógico, se eu for sair para tomar um vinho com a minha esposa, a gente vai de Uber, sabe? Por que isso? Porque eu comecei a perceber, de novo, que basta dar errado uma vez. Mas tá percebendo? Eu tive que apelar por emotivo, por emocional. Talvez eu não vou falar com todo mundo. Um cara de 17 anos não vai se conectar com esse vídeo. Mas um cara que tem 30, que já fez isso, vai. E eu posso mudar um hábito de vida nele aí. Então a gente vai começar a perceber tudo isso, como falar para vários públicos, como falar para várias pessoas, como falar o mesmo assunto de maneiras diferentes. Não existe diferença entre você aperfeiçoar sua técnica de oratória no consultório e a influência nas redes sociais. A diferença é que às vezes você vai falar para mais pessoas. Então, o que eu posso falar, e de novo, trazendo de novo lá para o começo, comecei com 5 mil, um vídeo meu explodiu, foi parar em Israel, de verdade, e em 2 meses eu fui de 7 mil para 100 mil. Só que daí Nossa, começou uma. É, foi nu. 2 meses. 2 meses, de novo, lógico, né? É aquela velha história, né? Você vai cobrar R$ 500 por um negócio que você fez em 10 minutos? Não, eu vou cobrar você R$ 500 para os 10 anos que eu tive de Sim, experiência para que eu possa fazer isso em apenas 10 minutos. conseguisse fazer aquilo. Isso. Então, foi todo o trabalho, todo o processo que daí explodiu naquele vídeo. Mas daí veio a parte Esse difícil. vídeo é esse do desabafo. Não. Esse, Não, esse vídeo esse que já fez eu foi quando explodir você foi um construiu outro que eu fiz mesmo. sobre a P1, sobre a antiga Gama, que foi a variante lá de Manaus. Sim. E eu falei a diferença dela, como é que ela estava mudando o jogo do Covid. E as pessoas. E foi um vídeo de alerta, um vídeo de medo, chamava Diário do Caos. E era o Diário do Caos 2. Já tinha feito um, que passou batido. E foi esse vídeo que mudou muito a posição do canal. E a partir daquele momento, é aquela história, né? Não basta você chegar lá em cima, você tem que manter. Então, o problema de chegar, foi lá de 100 para hoje estar em 170, você vê que fui galgando de 10 em 10, de 1000 em 1000, de 100 em 100 e mantendo. Perco alguns seguidores porque o cara fala, eu comecei a assistir o Adriano por causa de Covid, ele pode falar de Covid e eu não quero mais saber. Ou, por exemplo, fui fazer um post na época das eleições falando que estava errado do que o governo estava seguindo. Não, eu sou a favor do governo atual, sou a favor do Bolsonaro, não vou seguir mais o Adriano. Saiu, né? Esse é um bom tema também, Adriano, assim, porque muitos colegas têm medo, receio de ir para a rede social por conta do que o outro vai pensar de mim, É, né? Que eu falo que são duas habilidades que o cara tem superpoder, né? Um que ele lê pensamento e outro que ele adivinha o futuro, né? O que o outro vai pensar de mim. E o tal do hater, isso tudo. então, Como é mas que é lidar com isso? eu digo o seguinte, eu tive muito hater ao ponto, e eu já falei disso em vídeo e tudo mais e tal, de pessoa tirar foto da minha família e ameaçar de morte, sabe? Nossa, Nesse nível, quando eu comecei a falar da parte política, aconteceu isso.
Mas olha só que interessante, até o momento onde a minha preocupação era convencer a pessoa a tomar vacina, convencer a pessoa a não tomar cloroquina, eu falava de zero política em relação àquilo. Eu falava, meu amigo, não importa o que você pensa, não pensa, não estou, eu tentava dizer para ele, isso aqui não é política, isso aqui é ciência, não importava. Para a pessoa, como você falou, para a pessoa que para ela as coisas são indistinguíveis, ela ia achar que eu estava falando de política. Quando eu fui falar da maneira que a política lidou e isso trouxe problemas, teve todo esse barulho. Mas daí entra aquela situação, o que você tem que ter claro na tua mente. Isso vale para o consultório, para as redes Adriano, sociais. a gente teve post nosso da MEF Brasil que o povo comentou umas coisas que eu falo assim, na época da eleição, porque o logo da MEF Brasil ele é verde e amarelo. O povo não lia o post e mandava lenha. As Mas pessoas não prestam nem atenção. não é isso, é que você chama MEV Brasil. Para isso parecer Movimento Sei Estudantil lá o que, Voluntário né? Brasil, Movimento sei lá o que, Revolucionário, acharem que é um MBL Brasil, é dois palitos, o pessoal não Ainda mais lê. quando a gente fala, vamos revolucionar a saúde do Brasil através da educação, o Não, povo só escuta a pronto, primeira parte, o resto já era. pronto. Então, assim, acho que duas coisas importantes. Você tem que ter claro qual que é a sua mensagem. E não deixe que nenhum ruído fique entre a mensagem que você vai passar e quem ela precisa chegar. Então é E, óbvio. e ignorar o resto. Entrou no meu consultório na pandemia aquela pessoa que era 100% bolsonarista e que acreditava que a ivermectina ia curar todos os problemas. Qual é a mensagem que eu tinha que passar para ela? Que ela tinha que tomar vacina também. Adiantava eu ficar falando para ela que ivermectina não funcionava, esse tipo de coisa? Não. Então qual que era o meu foco? Era a vacina? Meu querido, vamos conversar então da vacina? Não, vamos tentar. Só, né? Ó, pensa, se a vacina não fosse tudo isso, será que não teria sido mais fácil ter testado ela na África, como já fizeram com alguns negócios? Não dá para a população? O americano usar a própria população como cobaia, o inglês como cobaia, que não é o modus operandi deles, né? Não é, tal. Outra coisa, quem está comprando a vacina é o governo. Quem está vendendo é a indústria. Você concorda comigo que não são a mesma pessoa? Quem está comprando quer qualidade, quem está comprando quer segurança, quem está comprando quer coisa. Porque se as pessoas morrer de vacina ou morrer de Covid, quem paga a conta é o governo. Quem paga a conta é o país. Então, se 100 mil americanos morrerem de Covid ou 100 mil americanos morrerem de reação vacinal, os Estados Unidos que vai perder imposto, que vai perder anos de vida produtivo, que vai perder mentes, porque você não escolhe quem são esses 100 mil. Vai ser um PhD, pode ser Não é um igual político. aqueles filmes de ficção científica que você salva os prêmios Nobel no, né, no Sim, fim do mundo. pode ser soldado, né? E vamos lembrar que eles estavam aplicando no exército, né? Pô, Sim. estão aplicando. Então, assim, você concorda que não pode ter a ver? Então, assim, tipo, eu não estou tentando convencer você que tá tudo errado. Mas será que não tem a chance de isso tá errado? Essa parte tá errada, O né? duro é que acaba sendo uma briga. Não, não, Eu falo assim, uma sempre. briga entre a racionalidade e o emocional, né? Que Mas não se aí, separam, então, porque as mas aí, decisões elas são compostas pelos dois, mas aí vem a segunda parte. Você tem que ter claro qual que é a mensagem que você tem que fazer e você ignora o resto. A segunda parte é o máximo. Meu pai falava isso, é sobre de vida. O máximo que você pode fazer é a sua parte. Acho que esse mote tem que tá também na camisa da Neve. Porque a gente tem que lutar para que a nossa parte esteja perfeita. Aquilo que a gente falou lá atrás, né, da coisa da perfeição. Então, o médico vai ter que tentar, o médico que trabalha com medicina do estilo de vida vai ter que sempre aprimorar a maneira dele de convencer o paciente. Com certeza. Ele vai ter que aprimorar as técnicas que ele tem de persuasão, de apresentação, de didática, né? Todo médico que resolva trabalhar com MEV, ele vai ter que aprender a se comunicar, se expressar, tudo mais. Tal. Isso aprende, gente, isso se aprende. Técnica de narrativa, técnica de oratória, tudo isso é aprendido. Tem técnicas para isso, mais uma vez, chama tal. Mas só a que questão fechou a principal porta do consultório, o paciente é que decide, né? O que ele vai sim, fazer. esse é o ponto. O máximo que você pode fazer é a sua parte. Quando você vai para a rede social, você vai estar jogando a rede. Então, tem peixe que vai ficar, tem peixe que vai sair. Opa, né? Eu lanço um vídeo falando isso e lancei um vídeo falando isso que eu falei, vai ter 500 haters, mas se eu tiver 10 pessoas que falar, não, ele tem razão, vou tomar vacina, já cumpri minha missão. Já E o cumpri minha hater, missão. se ele fica escrevendo lá, ele até aumenta o Ah, engajamento, né? Só mas não, perfeito, ótimo. Fale mal, mas fale de mim. Fale mal, mas fale de mim. na rede Mas social, isso é verdade. sim.
Mas ao mesmo tempo, quando você vai para o consultório, o que que eu falo? Talvez você não vai ganhar o paciente como um todo. E por isso que, de novo, você tem que saber qual que é a sua mensagem. Mas você pode ganhar ele aos poucos. Então, se eu estou no meu consultório de medicina de vida, vamos sair da pandemia, vamos para o mundo real, o mundo agora, pós-pandemia. Não estou mais tentando convencer o cara a tomar vacina, já não é uma coisa que ele está levando tanto emocional assim. Mas eu estou tentando convencer ele a reduzir o álcool, a reduzir o cigarro, trabalhar o sono, fazer que ele entender que o sono dele é um pilar da saúde dele, esse tipo de coisa, tudo mais tal. Então, às vezes, será que eu tenho que bater de frente com isso agora? Ou eu tenho que primeiro, de novo, quem sempre fala, criar uma conexão, criar um negócio, eu tentar mudar uma coisinha aqui, tentar mudar uma coisinha ali. Do mesmo jeito que eu encaro nas redes sociais, eu jogar a rede e 10 pessoas aceitarem o vídeo e 500 odiarem como uma vitória, numa consulta eu jogo 500 ideias para o paciente. Ele compra 10, isso é uma vitória. Sabe? Lógico, não é quem, mas eu joguei 10 ideias. Ele comprou uma. É uma vitória. Perfeito, né? E eu falo, o paciente tem que ter liberdade para poder falar a verdade para o médico dele. Ele tem que ter, e isso foi uma coisa que mudou muito para mim em relação a essa questão também de estilo de vida. O, o paciente, ele classicamente mente para o médico porque o médico só tinha uma única ferramenta de convencimento, que é o medo, o terror. Você vai morrer, você vai ter derrame. É, aquele paciente que entra no consultório e fala assim: "Você vai brigar comigo", né. Sim. "Você vai brigar comigo". Eu falo: "Olha pra mim, vê se eu tenho cara de quem bate alguém. Eu só apanho, meu filho". Eu falo desse jeito. Olha pra mim, eu apanho, eu não bato em ninguém não. Mas eu digo mais, eu acho que às vezes é só uma mudança de perspectiva, Sim. né? O paciente me falou essa semana: "Ai, doutor, você vai ficar bravo comigo porque a semana inteira eu não tomei o remédio. Semana inteira eu esqueci e tal, e agora eu fui tomar, comecei a ter diarreia e tudo mais, tal". Eu falo assim: "Não, mas pera um pouquinho, olha só que interessante. Há um mês atrás, você nem estava preocupada com isso. Hoje você está se sentindo que, nossa, você ficou sem um remédio, é algo ruim, algo, putz, eu devia ter tomado". É, Foca nisso. humaniza, não sei se é nem o termo correto, mas normaliza coisas, porque se a gente for olhar, nem eu Sim. tomo remédio certinho, Sim, não, é isso. né. Como se Eu acho que dizer para os humanizar pacientes assim: "Pode ficar tranquilo, vai dar errado, eu acho que vai dar errado". você tem que naturalizar o erro, que a gente falou, né, eu que falei da parte do aluno, o aluno tem que saber falar "errei", o paciente tem que ter a liberdade para falar "errei, fiz a cagada", não importa meu querido, aqui é um processo, isso aqui não é um sprint, isso aqui é uma maratona, sabe. Então a gente está aqui pelo processo longo, tá? Pô, não, vamos tentar focar no que aconteceu, no que foi. Vamos tentar aquela coisa, ver o que deu de certo, o que deu de errado, por que aconteceu isso. Aquela dica que eu sempre dou para os meus pacientes, né? Doutor, eu sempre esqueço meu remédio de pressão. Eu falo, deixa do lado da escova de dente. Por quê? Porque o brasileiro, ele sempre lembra de escovar o dente, mas ele esquece do remédio. Né? E a maioria, 90% dos meus pacientes, eu dou essa dica, ainda mais quando é remédio de 12 em 12 horas, nunca mais esquece. Fala, doutor, nossa, é verdade. E digo mais, doutor, a hora que eu vou escovar o dente, eu vejo que tá acabando, eu lembro de comprar. Né? E olha, e são dicas tão bestas, mas que, de novo, estão na palma da nossa mão e que esquece. Né? Por exemplo, eu falo pro paciente, que remédio que você toma? Ah, doutor, não sei o remédio. E antigamente, eu vou ser sincero, eu brigava com ele, falei assim, meu querido, fala pra mim a escalação do Palmeiras de 79. Ele, 79, Jorge, que time bom que era, tinha fulano, beltano, secando. Se era mulher, às vezes fala assim, não, eu tô assistindo uma novela tal que eu gosto também. Ah, sim, então me fala pra mim como é que tá acontecendo a novela. Ah, porque fulana brigou com ciclana, sei o quê. Eu falei, mas daí os remédios você não decora o nome, né? E o paciente ficava com aquela cara assim. Era uma forma de constranger ele, e eu não percebia isso. Sabe o que eu tô falando hoje? Eu falo assim, minha querida, tira a foto da receita. A gente esquece de trazer receita, mas a gente nunca esquece de trazer o celular. E eu digo mais, faz uma pastinha. Faz uma pastinha de foto no celular com as receitas e com os últimos exames seus. Se um dia você bater o carro, sei o quê, tá tudo ali. Só você pegar, apontar, você fala assim, tá na pasta saúde aqui. Então, assim, sabe? De novo, isso só apareceu por quê? Porque eu tive ideia um dia de fazer um vídeo, 5 dicas úteis para a pessoa poder cuidar melhor da saúde. Então eu fiquei quebrando a cabeça e essas dicas úteis que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, por que eu não falo isso no consultório? Por Já que que eu eu tô não, falando aqui, né. eu não uso isso? É o que você falou. Às vezes eu estudar, o sei lá o quê,
traz para você alguns insights que você nunca pensou. Então, o médico tem que ler sempre? Tem que ler sempre. Às vezes você pega e lê um assunto, você fala, você tem um insight bacana, putz, eu vou começar a usar esse remédio no consultório, vou começar a usar esse tipo de intervenção, vou começar esse tipo de coisa, mas tentar aprender a se comunicar é fundamental. E existe uma outra coisa que a gente acaba sendo exposto pela própria natureza do que a gente faz, a uma variedade de casos e situações. Eu falo muito uma coisa, eu sou muito grato pelo que eu faço, porque eu aprendi com as dificuldades dos outros a evitar as dificuldades na minha vida, né? Então, eu como psiquiatra já vi todo tipo de problema que as escolhas erradas fazem. E eu aprendi eu, eu brinco assim, meu sofá já ouviu muito mais que o sofá da Hebe, porque o Ah, mas sofá da Hebe ouvia só segunda-feira à noite, o meu é segunda a sexta e eu- sábado e de manhã, tarde e noite, então meu sofá ouviu muito mais que o sofá da Hebe. E aí eu aprendi muito, e às vezes quando você vai para a rede social e você leva, olha, ouvi um caso, você não vai falar do caso, mas você vai fazer uma reflexão sobre aquilo que você aprendeu ali. Quantas pessoas depois agradecem porque, nossa, eu passei pelo mesmo, né? Isso serviu para mim. assim, você acabou de falar uma frase, eu gosto de provérbios chineses, né? Um que eu mais amo é, né, todo dia que você aprende uma coisa nova é um bom dia, né? E o que você falou é, o ignorante é aquele que não aprende com o seu erro, o inteligente é aquele que aprende, e o sábio é que aprende com os erros dos outros, né? Então, eu acho que assim, também trazendo de novo, né, para a questão do tema. Hoje em dia, é impossível você ser médico e, de novo, não influenciar as pessoas de uma maneira ou de outra. Muita gente percebeu isso e está ganhando dinheiro com isso da maneira errada, que a gente falou lá atrás, agora é bom trazer um pouco de novo isso aqui assim. O que quer dizer da maneira errada? Focada no dinheiro, focada nos números. Quanto mais seguidores, melhor. Não importa se o que eu falo dá certo ou não, não importa se o que eu falo é verdade ou não, é ciência Desde ou que não, aumente o número de seguidores. mata as pessoas ou não. O importante é ganhar cada vez mais influência e mais dinheiro. Então, aquela história. Teve médico que fez e faz até hoje vídeo falando que a ivermectina cura Covid. Nós temos no Brasil pelo menos 51 milhões de pessoas que na última eleição, 50 milhões, né, de pessoas, na última eleição se posicionaram como, né, a favor do Bolsonaro, tudo mais tal. Desses 50 milhões, quantos são hardcore? Quantos que são aqueles raízes que o que ele falasse é lei? Um terço? Um quinto? 10 milhões? Desses 10 milhões, se um médico hoje, 2023, faz um vídeo falando assim, ó, ivermectina mata a Covid, o que teve foi uma conspiração. Ele é o herói desses caras. Ele não está preocupado se o que ele está falando é verdade ou não. Ele está falando assim, existe um público que consome esse conteúdo, vou produzi-lo. Então, é uma inversão do valor. Ele não vai fazer o vídeo com uma mensagem do tipo, a mensagem que as pessoas precisam ouvir. É a mensagem que as pessoas querem ouvir. Meu querido, se eu descobrisse por um estudo, uma meta-análise, entendeu? Que se você pudesse, sei lá, entendeu? Desentupir suas coronárias, se você fizesse uma dieta que é picanha no almoço, entendeu? Picanha no almoço, entrecote na janta, né? Sei lá que tal, e cervejinha de 2 em 2 horas, e eu Nossa falo assim, senhora. nossa senhora, não, tem uma ciência. Eu ia pegar e falar, gente, aqui achamos, né? Sei lá o que, é isso aí, dieta coronaropata, essa aqui tal. Agora, se eu fizer esse vídeo hoje, vai ter um monte de gente que já faz isso. Toma cerveja nas 3 refeições, né? Café da manhã, almoço e janta, toma cerveja. Só come carne vermelha em todas as refeições. Que eu falo assim, pronto, tá aí, ó. Esse médico é bom. Então, uma inversão de valor. Eu não estou falando para as pessoas que as pessoas precisam ouvir, é o que as pessoas querem ouvir. E por que eu falo para as pessoas que elas querem ouvir? Porque muito que eu crio, e eu não sei se você já ouviu falar, tem umas teorias da MEV, eu não sei se você conhece a MEV, é uma coisa muito bacana, que fala disso. Que a hora que você cria uma conexão, entendeu? Pronto. A partir Sim. daquele momento, né, você criou a A, conexão, a barreira intelectual até abaixa, né? né, abre um leque. E a partir daquele momento, o que você for falar para o paciente vai ser muito mais fácil para ele aceitar. Então, né, por isso que lá no, né, na mentoria da MEV, né, existe os fundamentos, mas a primeira porção é conexão. Porque a primeira coisa mais importante é a conexão. E é o que esses caras aprenderam. Primeiro eu me conecto falando o que esse cara quer ouvir.
Daí depois o que eu vender para ele, ele vai comprar. E nada melhor do que alguém que concorde comigo, Sim, né. Uma pessoa que concorde com você naquilo que os outros talvez não concordem. tá todo mundo falando que tá errado, tá errado, tá errado. Poxa, eu tomei Ivermectina a pandemia inteira, sabe. Será que eu fiz errado? É muito dolorido, sabe. Eu virar e falar assim: "Espera um pouquinho, vai", né. Dissonância cognitiva, você aceitar que você fez uma coisa que não era certo, reconhecer. Para os médicos, a mesma coisa. Eu sempre fiz uma medicina focada na cura, curativa, sei lá o quê. Será que eu estou errado? Então, quando você quebra um paradigma, é doloroso, né? Então, a mensagem que diz você estava certo o tempo todo, ela é confortável, né? E daí, a partir daí, meu querido, é só ir jogando as coisas. É só ir jogando as coisas. Daí o cara pega e fala: água com sal integral de manhã trata hipertensão. E daí Não. é só botar um verniz. É só Não, botar e um tem verniz. aquelas coisas, assim, que você escuta e fala: "Não é possível", Não, né, assim, água com então, limão assim, na verdade é básico. Eu Lu desaprendi Luiz, toda a minha química do não, colegial com Luiz, Luiz, aqui. se tem uma coisa que é mais sedimentada na medicina, entendeu? Assim, do que, sei lá, mais sedimentada que respirar é importante para viver, é que redução de sal salva vidas. Assim, Isso, mas daí o cara pega e me fala assim: "Mas sabe o que é? Eu não tô falando para você tomar 1 litro de sal. É você pegar uma garrafa, colocar uma colherzinha de sal integral, né, e tomar ao longo do dia. o E sal esse colorido, e o sal colorido. esse pouquinho de sal vai estimular o teu rim a mijar mais sal. Então esse pouquinho de sal vai se tornar diurético e daí vai ajudar a controlar a tua". Então assim, de novo, dá para eu passar um verniz científico em cima de tudo. É Sim, lógico que às vezes eu pego esses caras, essa pescaria, né? O cara fala: "Nossa, mas estranho isso aí". Mas aí o cara começa a ouvir você e fala: "Não, mas faz sentido. Não, mas sei lá o quê". Mas geralmente, de novo, ele já tá lá com seus 500 mil, já tá lá com seu 1 milhão de seguidores, porque lá atrás ele falou que as pessoas queriam ouvir. Então, daí volto para aquela situação. A gente talvez esteja na parte mais difícil, no sentido de que a gente está tentando falar para as pessoas alguma coisa que eles não querem ouvir. Mas eu vou colocar uma aspas gigantesca, porque está tendo um movimento mundial, eu acho, das pessoas começarem a perceber que, entendeu? No dia a dia, eu tenho que começar a me cuidar melhor. A nossa sim, vida é muito artificial. A nossa vida é muito ruim em termos de saúde. Tanto que hoje em dia, indústria fitness, indústria de longevidade, indústria de anti-aging, né? Todas essas coisas são a coisa que mais cresce. Hoje estão falando que essa geração que está agora entrando no mercado, a geração Z, ela já tem uma relação com o trabalho bem diferente dos millennials, que são a geração que veio depois da gente. Não sei se sabe disso, mas tem essas coisas. Nós somos geração X, que nasceu ali 70 para comecinho de 80. Depois vem os millennials até ano 2000, agora vem a geração Z. Os millennials foram criados com: se você trabalhar que nem um condenado, você vai crescer no teu emprego, você tem que dar o sucesso. sangue para você poder ser o mais produtivo possível, que daí isso vai fazer você crescer no seu trabalho, você vai ter sucesso, vai ter dinheiro. Não é bem assim. O Z não. Trabalho é trabalho. Eu vou trabalhar naquele ponto. Então você vê que já está tendo uma mudança de paradigma. Então eu acho que está na hora realmente do médico começar a perceber que não, não, não. O que a gente está para dizer não é o que as pessoas não querem ver. As pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir que elas têm que mudar o estilo de vida delas. Elas querem ouvir que a nossa vida é artificial. Elas querem ouvir que existem coisas simples que feitas continuamente, diariamente, têm cumulativamente um baita de um efeito no futuro. Elas querem ouvir isso. O cara de 17 anos quer ouvir que se ele começar a poupar saúde hoje, ele está evitando um infarto aos 50. Assim como os millennials ouviu, se você poupar R$ 100 hoje, todo dia, às 18, você vai ter 1 milhão aos 50. Né? Talvez o 1 milhão dessa nova geração é chegar aos 90 com saúde, Sim. chegar aos 80 Até como porque um é uma velho geração gostoso. que já não tem mais tanto interesse por carro, né, e tem pesquisa Sim, que mostra que é uma já estão geração mais que carro para ela não significa muita Então a gente tá coisa. num momento bom, cara. A gente tá num momento bom. Só que ainda tem toda essa coisa de que, né, quem saiu na frente é que são os outros caras. Então a gente tem que aprender a se posicionar. Se você está se formando médico hoje, se você está formado há 10 anos, não importa. Você vai ter que trabalhar com redes sociais. O boca a boca de hoje em dia é o like. O boca a boca de hoje em dia é o compartilhar, né? Então é óbvio, você é psiquiatra. Cara,
toda a estrutura do seu consultório deve ter sido formado pelas pessoas que passaram com você, gostaram do seu trabalho e disseram do seu trabalho. Agora, você pode ter 500 seguidores no seu consultório. Passa com você uma pessoa que tem 10 mil seguidores, 100 mil seguidores. Ela faz um vídeo, gente, eu acabei de passar com o Dr. Luiz, cara, quero agradecer, o cara transformou minha vida, o cara mudou a maneira de eu encarar, ele tá mostrando para mim que eu tava me matando, pronto. O impacto Amanhã. disso é gigantesco. Então, de novo, você às vezes vai construir a sua rede social não porque você vai ter que ter 170 mil como o Dr. Adriano, ou porque você vai ter 500 mil como um doutor bronzeado artificialmente que tem aí, ou você vai ter 1 milhão como um outro Do doutor cinto brega, né? O é, doutor do cinto brega. um outro doutor que gosta de conversar com egípcias. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Às vezes o que você precisa para a sua realidade, para você ser bem sucedido, sentir que você está usando todas as ferramentas ao seu favor, é você aprender a construir sua rede social como, de novo, objetivo, missão, uma univocalidade. Você não tem nada de errado de um cara que tem um Instagram onde ele posta uma foto com a mulher. Pelo contrário, é legal você mostrar a sua vida, seu dia a dia, tal. Mas Você é gente como qualquer outra pessoa. sim, mas qual que é o objetivo do seu Instagram? Eu quero construir autoridade. Eu quero que as pessoas me vejam como um cara bom naquilo que eu faço. Em primeiro lugar, seja bom naquilo que você faz. Em segundo lugar, aprenda como mostrar isso. Você vai até ter que se forçar a ser melhor no que você faz, né? Sim. Não, eu quero ter o máximo de pacientes possíveis. Eu quero arraigar paciente. Tem toda uma estratégia para isso, como você vai posicionar. Eu estava conversando com um cara esses dias, o cara começou a escrever tudo assim e tal. E falou assim, Adriano, a minha empresa, eu tenho sócios, ele tem um consultório com outros 2 caras, ele é cirurgião plástico. Eu falei assim, eu não consigo falar para a câmera, eu não consigo falar para a câmera. Eu gelo a hora que botam a câmera na minha frente. O que eu faço? Eu falei, seguinte, você vai pegar e botar uma secretária sua, fazer uma cara séria, vai pedir para gravar de lado, assim, ó, você conversando com ela. Tal. Pega ali assim o negócio, tal. E daí você bota uma música, entendeu? E daí você bota o texto escrito embaixo. Ou você pega depois e cata o texto e você lê. E faz uma narração em off, entendeu? Aqui no consultório do Dr. Rodrigo, tudo mais, tal. Nós estamos focados não só na sua beleza, mas simplesmente no seu bem-estar. Nós queremos tirar a melhor solução de Vocês você. já estão vendo que o Adriano tá dando até uma mentoria aqui de rede social. Todo paciente seu aqui é um diamante, o que ele precisa ser lapidado, tal. Daí, cara, o cara pegou e foi correndo, falou, preciso fazer isso, tal. De novo, né? É coisa simples, mas de novo, você tem que saber qual que é o seu objetivo. Ele estava querendo, eu quero mostrar para as pessoas que eu sou um bom cirurgião plástico. Eu posso postar 500 mil fotos antes e depois, porque minha mão é boa. Eu sei que o meu antes e depois é bom. Só que todo o resto eu não estou sabendo fazer. Então, de novo, tudo isso dá para aprender. Tudo isso tem pessoas que ensinam. Depois vocês entram em contato comigo no direct. Mas o importante é você saber qual é o meu objetivo. E feito isso, entender que o tempo que você gasta com a rede social não é perdido. Para que você... Ele é multiplicado. É um tempo que você pode voltar para você no consultório, mas vai voltar para você na forma de experiência, de troca, esse tipo de coisa. O tempo que você gasta aprendendo a falar para uma câmera, aprendendo a escrever um texto, é o tempo que você aprende a como organizar a sua cabeça, tudo mais, tal. Todo médico é influencer, quer queira, quer não. Você não tá perdendo tempo, você tá plantando, né? Sempre. Acho que talvez as pessoas tenham um pouquinho de dificuldade em entender isso. Em rede social, no meio digital, como em qualquer outro lugar, o plantar devolve. Né? Eu sou prova disso. A MEV Brasil funcionou assim. Né? São 5 anos que a gente está completando e começou de pouquinho. Começou devagarzinho. Isso eu falar. Foi 5 anos de jornada, né, meu querido? E uma coisa que é importante, né, ainda mais para quem for estar ouvindo o podcast aqui, é importante colocar que eu posso falar, né, tanto de fora quanto de dentro, a preocupação que a MEV Brasil, que o Luiz tem, em separar o joio do trigo, em pegar uma coisa que está consolidada, cientificamente comprovada, que cada dia mais está saindo mais e mais estudos, mostrando que é realmente mais, não é uma especialidade, é uma maneira de se fazer a medicina, seja qual seja a sua especialidade, né? É isso, medicina de estilo de vida, né? Então, a gente até brinca, talvez até para o radiologista funciona, mas talvez seja o que menos funciona, mas até para ele funciona.
Funciona. Funciona E também. funciona. Eu não sei se a gente tem aluno radiologista, eu vou procurar, mas a gente tem patologista. Então, mas é porque também, de novo, muitas pessoas às vezes escolhem uma especialidade e se arrependem no meio do caminho, sente que ela não traz. Eu sou prova disso, meu querido, eu sou cirurgião geral do trauma. Hoje em dia, 90% do meu consultório é clínica médica, medicina preventiva, sabe? Nada me dá mais prazer hoje do que pegar um paciente e trabalhar isso com ele. Às vezes você faz uma escolha muito porque você estava com medo de algo, né? Porque Sim. você não tinha encontrado e queria fugir de alguma coisa. Ou te falaram que aquilo dava dinheiro, né? Nossa, né, Sim. faz radiologia, você compra o aparelho de ultrassom que você vai ganhar muito dinheiro. Então, acho que, como eu disse, é a maneira de fazer medicina. E a preocupação que vocês têm de que isso não seja comparado ou que não seja coaptado como uma Sim. forma, entendeu, de vender todo esse charlatanismo, essa coisa que a gente está falando. Porque isso que eu acho que o pro leigo, às vezes assim, ele não entende. Parece outras coisas, parece, mas a diferença está exatamente na essência, né? Quando você fala de medicina de estilo de vida, você está realmente preocupado em querer mudar o estilo de vida da pessoa em todas as facetas e tudo mais, com aquilo que tem evidência científica que mais funciona. Você não está preocupado em arranjar um culpado, como falou, chacoalhar a árvore e falar. O problema da sua. Eu falei que muito desses caras tem a roda diagnóstica. O problema da sua vida é fadiga adrenal. Eu sabia que você ia falar fadiga adrenal. Adivinhei. Porque essa é terrível. Então. E não é e esse tipo de coisa. E a preocupação disso justamente por quê? Porque, de novo, você tem que saber qual que é a sua missão. Se tem uma coisa que eu sei que a MEV Brasil tem desde o começo, eu sei qual que é a minha missão. É, Né? E porque isso, você não desvia, a coisa vai. a medicina do estilo de vida tem um perigo nela, que é porque as pessoas podem esconder muitas coisas atrás da história do estilo de vida. Uhum. Né? Você fala que está fazendo medicina do estilo de vida, mas você está fazendo uma outra coisa por trás Né, e que não é muito legal. eu acho que é facinho você saber a diferença, entendeu? Acho que é facinho saber a diferença. Quando a pessoa está mais preocupada, vamos dizer assim, sabe? Você pega, então, a pessoa está preocupada realmente em entender o que você faz quando sai do consultório, né? A hora que você sai do consultório, o que você vai fazer ali depois, isso é medicina do estilo de vida. Se a pessoa está preocupada com o que você vai fazer dentro do consultório, isso é outra coisa. Essa é uma Então, boa. se eu estou preocupado se você vai comprar aqui o meu manipulado, né? Porque tem pessoas que têm tudo dentro da clínica. Se você O vai meu fazer os sorinho. exames aqui na minha clínica, se o cara está preocupado com o que está acontecendo ali na hora que você entra para a porta até a hora que você sai, isso não é. A medicina do estilo de vida começa a hora que o paciente sai do consultório. O cara está preocupado com isso. O cara está querendo saber o que você está fazendo na hora que você sai daqui. Isso é medicina do estilo de vida. Acho que é o norte, né? Isso aí. Adriano, foi muito bom, né? Ô, meu Completamos querido. aqui uma hora de podcast, foi uma conversa muito boa. Acho que a gente pode conversar de novo. Por favor, Né? Vai até porque a colocar gente vai dois dizendo o aqui assunto. para Já, ficar já, já a gente vai começar a tagarelando. falar de Star Wars aqui, então. A gente pode falar do Opa, Harry Potter também. Você gosta de Harry também. Potter? O meu Harry sempre fica Não, aqui. meu querido, você tem uma ideia agora? Eu fui levar meu filho num dos restaurantes que tem em São Paulo, agora tá faltando levar no outro, aquele que tem o dragão na frente. Tô doido pra levar lá. Mas não é eles, é eu, né? Eu uso eles como desculpa, né? Os meninos tá nem ligando pra isso hoje em Pô, dia. acho que o encontro da MEF Isso é podia ser nele lá, hein? Opa, podemos pensar. Podemos pensar. Podemos pensar. Isso aí. Adriano, acho que foi uma coisa muito legal que eu vejo, assim, foi que você assumiu isso como uma missão séria, né? Eu acho que isso é legal, eu acho que falta, né, às vezes as pessoas terem esse senso de missão e fazer um trabalho, você se dispôs a aprender isso, né, a fazer da melhor forma possível e literalmente nessa visão. A tragédia acontece quando os bons se calam, Sim, porque aí e eu acho os maus eles têm que um já não, os volume maus nunca vão muito se calar. alto. E eu acho que para fazer um fechamento bacana, acho que é trazer isso de bastidores, né? Eu comecei a fazer a medicina, ou tentar fazer a medicina de vida de maneira empírica. Porque eu acho que todo médico que se propõe a realmente pensar na saúde do seu paciente como um todo, como a medicina,
nem vou usar o nome aqui, se diz que faz, né? A medicina holística diz que faz, né? Vamos colocar assim. Ele começa a perceber que não é acertar a dose da losartana, não é trocar a losartana pelo sacubitril, né, pelo Benicar, porque tem um estudo que fala que o Benicar é superior à losartana, sabe? Talvez de novo um pouco mais atrás. Eu sou velho, eu gosto muito do filme, eu sei que a pessoa é polêmica, mas era o que o Pat Adams falava. Lá, e no filme está muito claro isso. Né? Não é só sobre ficar acertando qual remédio, tudo mais, tal, tal, tal. Você tem que saber. Lá, o cara falou: eu sou o melhor diagnosticador desse hospital e eu não sei, consigo fazer a paciente comer, porque ele não tinha feito essa conexão. Então, todo médico que começa a perceber que só acertar o remédio, só fazer a consultinha não dá certo, ele vai naturalmente, se ele for, né, naturalmente descambar para a medicina do estilo de vida. Se você está ouvindo esse podcast e começou a perceber isso, você está se sentindo cada vez mais frustrado no seu consultório, você está sentindo cada vez mais que, assim, sabe, por mais que você estude, por mais que você saiba de cor o último guideline, você não está conseguindo transformar a vida das pessoas como deveria, cada vez mais você está jogando a culpa para o paciente. Eu prescrevo mesmo, o paciente é que não segue, o paciente é que não faz. Azar o dele, a minha parte eu fiz. Mas no fundo, você sente uma dorzinha no peito e fala, puxa, eu sinto que eu estou fazendo mais. Você é um médico do estilo de vida, mas não sabe ainda, tá? Vou Tá falar para você precisando que você sair, né? está Descobrir. descobrindo, você tem que sair do armário. E daí, meu querido, esse é o ponto. A dica que eu dou é: aprenda a fazer. Não tente fazer modelo freestyle, não tenta fazer na orelhada. Não ache que você inventou a roda. Já inventaram essa roda há mais de 20 anos. Ela está muito bem trabalhada, ela tem muito embasamento científico, ela tem muita ciência por detrás. Aprenda essa ciência, sabe? Não precisa começar a fazer do zero, sendo que tem atrás de você um monte de gente. Ouve o nosso amigo Newton, né? Se eu pude alcançar as estrelas é porque eu estava no ombro de gigante. Então sobre no ombro do Luiz. Opa! Cuidado aí que você me sobe, no ombro, espreme. sobe no ombro do Mineirinho. Entendeu? Não tenta fazer da sua cabeça, que foi o que eu fiz. Quando eu conheci o Luiz, eu falei isso. Eu cheguei na medicina de vida empiricamente. Agora eu quero aprender direito como fazer. E esse é o caminho de todo mundo, foi assim que eu cheguei também. Né, fui ali instintivamente buscando, até que um dia, bom, peraí, descobri que aquilo já estava pronto. Mas isso, Luiz, é o Zeitgeist. Sim, É o espírito é o da espírito época. do tempo. Tem uma Isso aí. frase do Goethe que fala, né, assim, nada segura uma ideia que chegou o tempo dela. E a gente acha que isso é o tempo da MEV mesmo, porque as pessoas cansaram. Né, Sim. elas cansaram de soluções, vamos chamar assim, de soluções ridículas. Sabe por quê também? Porque cada vez mais elas estão monitorizadas. Cada vez mais é fácil perceber que não está dando certo. Sabe? É difícil você pegar e hoje em dia. Já vai sair o Apple Watch que mede pressão. E aí? Será que os caras que tomam água com sal e olhando pro relógio cada vez, todo dia dando 14 por 10, 15 por 10, vão continuar acreditando na água com sal? Eu acho que a quantidade de informação também, né, ela começa a levar as pessoas a criticarem se aquilo, Sim. né, Tempo real. é real mesmo ou não. Adriano, foi um ótimo papo, uma ótima conversa, Obrigado, meu né, querido. foi muito legal isso tudo, e ver o trabalho que você está fazendo, né, um trabalho muito interessante e que eu espero que inspire as pessoas a irem, né, levarem a missão, a mensagem delas, a boa mensagem, porque a gente pode ter um cara que aí é ouvido por 2 milhões, mas se a gente tiver um monte de gente que é ouvido por 1.000, 2.000, 3.000, essa junção, esse conjunto, né, tem um poder de influência também. E você vai fazer a conta. Você vai fazer a conta e você vai colocar, tá? Você pode ter um cara que tem 2 milhões, mas eu tenho certeza que se juntar quantos seguidores todos os alunos da MEV Brasil, que já passaram pela MEV Brasil, têm, somar 1.000 de um, 1.000 de um, 1.000, vai dar 2 milhões também. Isso aí. Aí é por isso que a gente fala, né? A força da tribo. A força da tribo que vai mudar isso. Sempre. Brigadão. Obrigado, meu Brigadão. querido. Mais uma vez, obrigado mesmo. Abraço para Isso todo mundo aí, aí. turma. Mais um episódio incrível do Mev Hack. Vamos lá. Vamos mudar a saúde do Brasil do jeito certo, né? Trazendo as pessoas para a nossa tribo. Até o próximo episódio.